Hoje em dia, quem caminha por São Paulo vê com facilidade apresentações de artistas. Não importa o horário ou lugar, eles compartilham seus talentos em praças e calçadas da cidade. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Como começaram as apresentações na rua ao ar livre? Primeiro comecei como vendedor de roupas e calçados, aí depois um outro amigo me levou para o ramo de instrumentos musicais, fiquei 14 anos nesse ramo. E um dia o Serginho foi lá na loja, me viu tocando e falou, poxa, cara, você toca muito bem, por que você não vem fazer um trabalho nas ruas, né? Oferecer para as pessoas um trabalho bacana, bem feito, você toca bem, você canta, isso é legal, né? Aí eu falei, cara, tocar na rua, eu nunca fiz isso, será que a gente consegue pelo menos tirar o pão de cada dia? Eu falei, só você tentando para você ver, né? Aí eu escutei o conselho dele e assim estou até hoje. Um decreto do prefeito Fernando Haddad regulamentou a atividade e extinguiu a necessidade de autorização para apresentações. Isso estimulou o mercado esquecido até então. Mas quais são as dificuldades e desafios de quem transforma a rua em palco? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre artistas de rua. Para comentar o assunto, recebemos a cantora, compositora e instrumentista Carolina Zingler e também no programa o cantor e palhaço circense Celso Rix, responsável pelo site Artistas na Rua. Carolina, muito obrigado pela presença em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. Por que cantar na rua? Porque é simples. Tu resolve cantar, tu sai de casa com o teu equipamento, tu reza para achar um ponto bacana, monta o teu cenário e canta. E como que começou? Como que surgiu essa ideia ou necessidade? Como foi? Então, essa minha fase esquina do jazz, né? Que é essa onda jazz que eu comecei mais ou menos não, exatamente um ano atrás, fez um ano de esquina do jazz, agora 9 de julho. A gente até fez uma comemoração lá, foi super bacana. Mas há um ano atrás eu estava com o meu disco pronto, Birds Flying High, que é o meu álbum preto, que eu sempre falo, né? Que como Metallica a gente também tem um álbum preto. Aí a gente tinha produzido esse disco com a banda lá de Floripa, né? Que metade da banda está aqui e metade está lá. Tá a Bárbara, o Tomás e eu estamos aqui, a Juliana, o Fábio e o Cristiano estão lá em Floripa, né? E a gente estava com esse trabalho pronto, o pessoal lá, outro pessoal aqui, eu pensei assim, nossa, eu tenho que começar esse projeto logo, começar a divulgar. Foi aí que eu resolvi ter essa iniciativa de começar já a mostrar um pouquinho, sentir a reação do público e foi, sabe, uma experiência mística, foi místico. Sabe? Mas foi assim, uma hora do nada, teve a ideia de... Eu estava com uma angústia, sabe? Eu estava me sentindo assim, meio depressiva, assim, o que eu estou fazendo, como é que eu vou fazer? Porque a estrutura de um lançamento de um projeto é uma coisa complexa, sabe? Tipo, tu tem que ter um produtor, tu tem que ter um assessor de imprensa, tu tem que ter uma equipe trabalhando. Estava tudo muito distante. O que você queria era mostrar o trabalho e essa foi a melhor maneira. É, porque eu sinto que a música é uma coisa simples, sabe? Tu não precisa de um glamour muito grande. Música é música, tu vai lá, canta, toca, expressa. Foi aí que surgiu essa inspiração, né? Carolina, para quem não sabe, o que você chama hoje já de esquina do jazz é o espaço na Avenida Paulista, esquina com a Peixoto Gomide, é isso? Então, tudo começou na Peixoto Gomide. Só que eu fui inclinada a subir um pouquinho na Pamplona, porque ali na Gomide é uma área meio residencial, eu estava indo todo dia mesmo. Então eu quis já mudar o público e me sentir mais acolhida também pelos espaços. A esquina da Peixoto Gomide é maravilhosa, tem uma escadaria assim, todo mundo ficava sentadinho vendo, parecia um teatrinho, sabe? Mas aí eu percebi que lá para cima tem um movimento mais assíduo, sabe? O pessoal ali que movimenta em frente ao shopping Cidade de São Paulo. E aí eu estabeleci ali na esquina da Pamplona agora. Agora a esquina do jazz ela acontece quase sempre ali na esquina da Pamplona, quando não tem outro músico já tocando, né? A gente tem que respeitar muito o espaço do outro. Então, não tem dono de ponto, sabe? Certo. Então, foi ali que começou na Gomide e depois migrou para Pamplona. E acontece todos os dias na Paulista,
à noite, quando não chove, quando não venta e quando não faz muito frio, porque a gente tem que ser amigo do tempo, né? Celso, também muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você também é artista de rua e você criou o site como uma ferramenta da qual você sempre precisou também? Olha, esse site, ele nasceu, a ideia dele nasceu durante a fase de repressões a artistas de ruas no final da gestão do Kassab, que a gente teve uma série de fatos de repressão ali no segundo semestre de 2010. E ali dentro das mobilizações que a gente tinha pelos direitos dos artistas de rua, além das questões políticas de trabalhar junto com a prefeitura, trabalhar junto com a Câmara Municipal para encontrar formas de garantir o direito dos artistas de rua, a gente detectou também que a população ainda não conseguia valorizar muito o artista de rua. Eles confundiam o artista de rua... viam o artista de rua como um artista em situação de rua. Então, ao invés de olhar para o artista de rua e pensar, puxa, esse cara está aqui por opção, pensava, não, ele está por falta de opção. Ah, tadinho, puxa, ele tem que, coitado, ele tem que deixar o orgulho de lado e vir para a rua, ficar passando o chapéu como se fosse mendicância, etc. Aí eu percebi que a gente precisava, além de criar mecanismos para preservar os direitos do artista de rua, encontrar também ferramentas para valorizar o trabalho deles. Então, uma das formas que a gente encontrou foi criando o projeto Artistas na Rua, que é basicamente um site e uma página no Facebook. Então, no site, a gente cria um mapeamento, um cadastramento totalmente voluntário do artista de rua. O artista de rua vai no site, se cadastra, coloca lá as informações artísticas, fotos, alguns links e indica onde está se apresentando, ou onde vai se apresentar. E a partir disso a gente consegue começar a dar uma visão geral ali no mapa, de um mapa da cidade e onde a arte de rua acontece, para mostrar que a cidade tem uma ocupação enorme com cultura. E também, assim, as pessoas começam a ver melhor a cara de cada artista, conhecer mais de perto o trabalho delas. E aí, depois, na página no Facebook, a gente usa ela para divulgação de tudo que é relacionado com arte de rua. Quer dizer, a ideia do espaço é unir os artistas e ajudá-los também de alguma forma, de discutir os problemas comuns, Sim, etc. tudo ao mesmo tempo. É unir os artistas entre eles, unir o artista com o próprio público, divulgar o trabalho do artista, divulgar questões sociais, políticas, antropológicas, históricas, tudo isso. Ok. Carolina, dá para sobreviver tocando na rua, cantando na rua? Acho que dá, né? Acho que a gente tem já A gente acabou criando um esquema que possibilita mais... Como eu te falei, a gente estava conversando antes, né? O que tu ganha é proporcional à quantidade de amor que tu coloca naquele trabalho ali, na tua performance do dia, como tá o astral, se tu consegue conectar com várias pessoas, porque tudo está na conexão, né? Porque tu vê ali, às vezes passa, o chapéu tá cheio de R$2, né? Aí tu pensa, nossa, quantos dois... Cada R$2 é cada pessoa que falou assim, olha, gostei do teu trabalho, obrigada, e, sabe? Às vezes o que tu ganha... A quantidade não é o que importa, sabe? É a conexão que tu faz. E às vezes pode vir muito mais também, né? Às vezes surpreende, nossa, quantas vezes a gente já saiu assim, nossa, e agora? Vamos tomar um drink para comemorar, né? Certo. E quais são as principais dificuldades? O tempo, né? Eu toquei uma vez, estava ventando, foi cruel, mas eu sou gaúcha, né? Eu vim para São Paulo tem mais ou menos uns 4 anos que eu me estabeleci e eu sou apaixonada pelo paulistano, pelo paulista. Eu não conheço povo mais receptivo, mais atencioso. Eu já morei no Rio, já morei em Florianópolis, já circulei bastante como uma boa sagitariana, né? E a experiência que eu estou tendo assim com as pessoas aqui nessa cidade é tão diferente, sabe? Agora, você tocou na rua no Rio também ou só em São Paulo? Deixa eu lembrar. Não, na rua, quando eu fui para o Rio, eu tocava num hotel, chamava Autumn Palace. Eu fazia o happy hour lá, todo santo dia, religiosamente.
Celso, e quantos artistas você tem catalogados no site? Olha, no site Artistas na Rua, a gente tem aproximadamente 700 a 800 artistas cadastrados. E esse número vem aumentando, Celso? Olha, o número de artistas de rua cadastrados aumenta sim, porque a gente tem, além dessa abertura de portas que rolou depois da regulamentação dos artistas de rua, que desperta um interesse cada vez maior de artistas em ocupar o espaço público com cultura, a gente também tem essa dinâmica da rua, né? A rua ela não é fixa, não é fechada. Então entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, e com isso a gente faz com que o número de cadastrados aumente. Certo. O número exato de artistas de rua não é sabido, não é conhecido. É impossível de calcular. Mas você estima em quantos, mais ou menos? No mínimo, quantos? Eu chutaria no mínimo 2, 3 mil artistas. Isso envolvendo músicos, estátuas vivas, toda a parte das artes cênicas, então circo, dança, teatro, mágica, malabarismo. E aí, se a gente for começar a contar também com os artesãos, aí o número vai para mais além ainda. Tá. No Brasil não dá para saber. Aí é realmente impossível. Aí seria loucura minha tentar estimar um número. Mas aqui tem muito mais do que em Nova York, por exemplo, ou não? Ou em Nova York esse hábito é muito mais ainda difundido? Olha, difícil saber, viu? Nova York tem regras um pouco mais rígidas do que São Paulo. São Paulo, por incrível que pareça, o Brasil, apesar das pessoas falarem que existe controle, que existe repressão, etc., o Brasil é um dos países com maior liberdade para o artista de rua. Porque a gente, na Constituição, o artigo 5º, inciso 9º, garante o direito à liberdade de expressão artística, independente de censura ou licença. Então, de acordo com a Constituição Federal, o artista de rua pode ir para a rua sem pedir licença para ninguém. Enquanto, na maioria dos países do mundo, existem regulamentações mais rígidas. Então, a maioria das cidades exige um cadastro, exige um cadastro para pegar uma autorização. Às vezes, o artista tem que pagar para ter essa autorização. Muitas vezes, ele não pode se apresentar em qualquer lugar da cidade. Então, muitas cidades determinam ali lugares onde o artista pode se apresentar. Às vezes, tem sistemas ali onde a própria cidade administra a grade de horários de apresentações. Então, a gente tem aqui uma cidade extremamente livre. Até a página 2. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e vocês fiquem com o vídeo Play for Change, que mostra artistas de rua se exibindo no mundo inteiro. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre os artistas de rua. Eu recebo a cantora, compositora e instrumentista Carolina Zingler. E também no programa o cantor e palhaço circense Celso Rix, responsável pelo site Artistas na Rua. Carolina, você já tinha conhecimento desse vídeo? Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha visto ainda. Mas é uma experiência bem interessante, né? Pelo pouco que você viu aqui agora. Super. Certo. Celso, esse vídeo ajudou muito a difundir o trabalho dos artistas, a valorizar o trabalho dos artistas de rua? Eu acho que sim, tanto em São Paulo quanto no resto do mundo, porque o Playing for Change é um projeto social. Além de ser um projeto artístico, ele é um projeto que busca resgatar essa questão da arte de rua e trabalhar também a música como um agente de transformação social.
especialmente em lugares de alta vulnerabilidade. Então, o fato dele pegar artistas de rua extremamente talentosos ao redor do globo e colocar eles juntos, primeiro num vídeo e depois como uma banda, porque eles viraram uma banda que viaja pelo mundo em turnê. Já vieram para o Brasil, já se apresentaram pelo menos umas 3 vezes aqui em São Paulo. Então, com isso você faz com que a população olhe o artista de rua com um outro olhar. Com um olhar mais profissional, mais do tipo, nossa, esse pessoal que está na rua não é amador. São bons, são realmente bons. E infelizmente, a gente tem um apego da população pela mídia que faz com que, quando alguma coisa sai na mídia, ela passa a se valorizar mais, ou quando ela se transforma, né? Então, você tem artistas de rua, grandes artistas que vieram da rua, que ninguém sabe. Bob Dylan, B.B. King. Carolina, o artista de rua é reconhecido? Você, por exemplo, colocou lá que às vezes vem uma recompensa financeira legal, né? Inclusive, pelo seu talento, a gente brincou que você então, inclusive, ganha muito. Mas há um reconhecimento? As pessoas respeitam o artista de rua? Eu acho que na maioria das vezes, sim, muito. Cada pessoa que fica ali, ela fica porque conectou contigo. E se ela conectou contigo é porque ela está respeitando, ela está entrando naquele teu universo, sabe? Mas eu já ouvi aquilo que tu falou antes, né? Tipo assim, nossa, mas que pecado você tocando aqui. Depois assim, como assim? Que pecado? É maravilhoso, eu gosto muito. Olha, eu vou te falar que a experiência de tocar na rua, ela é tão, assim, diferenciada de tu tocar num teatro, de tu tocar num bar, sabe? E ela é tão desafiadora, é uma adrenalina, porque só depende de ti, sabe? Tu não tem encontro marcado com nada, é muito, assim, fluido, é muito interessante. E é o melhor palco, né? É você em contato direto com o seu público, é o olho no olho. Às vezes você toca o seu público, coisa que não acontece num palco, numa casa de show, num teatro, onde o artista é colocado num nível superior e isolado, distanciado do seu público. Eu acho que hoje em dia isso mudou, né? As pessoas estão cada vez mais artistas, eu acho. Acho que todo mundo tem um potencial assim, infinito para desenvolver qualquer habilidade, né? E eu acho que a população está indo mais, graças a Deus, porque isso alivia muito a vibração, né? A pessoa que se expressa de alguma forma, ela automaticamente ela já conecta com algo mais, né? Dá um aspecto... E você acha que muitos outros artistas estão descobrindo a rua? Muitos, muitos. É impressionante. Essa história da Paulista, eu sempre fico confusa se eu falo aberta ou fechada, né? Essa história da Paulista... Fechada para o trânsito, aberta para a música e o isso, lazer. depende do ponto de vista. Mas é impressionante como tenho visto bandas novas que eu nunca tinha visto, sabe? Cada esquina, assim... Certo. Sim. E o que mudou, Celso, com o decreto do prefeito Fernando Haddad, permitindo que os artistas se apresentem em qualquer lugar da cidade? O decreto, na verdade, é um decreto que regulamenta uma lei, né? Durante as repressões ali, que eu falei anteriormente, a gente trabalhou junto com a Câmara Municipal, junto com 6 vereadores da Câmara, ao longo do ano de 2011, para criar um projeto de lei para garantir o direito dos artistas de rua. Então, a gente aprovou no começo de 2012, a gente conseguiu a aprovação em segunda votação da lei do artista de rua e, como essa lei era muito genérica, muito geral, muito aberta, a prefeitura precisava regulamentar. Então, o decreto que o Haddad assinou é um decreto que regulamenta e coloca umas regras um pouquinho mais claras em cima da ocupação artística do espaço público. Essa lei e o decreto vieram para ajudar o artista a conhecer os seus direitos. Eles nada mais fazem do que explicar como funciona o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Então, ele diz que o artista pode se apresentar sem ter que pedir autorização, mas explica um pouco como funciona a dinâmica da rua. Então, tem que respeitar limites de ruído, tem que respeitar uma distância entre cada artista, você não pode se considerar o dono da rua.
a gente colocou ali um limite de tempo para que o artista se apresente, porque isso acaba garantindo rotatividade. E, enfim, é um mecanismo que a gente acha que não deveria existir, porque numa sociedade perfeita e ideal, você não precisa criar regras, as regras elas se criam entre cidadãos, mas é bem-vinda porque evita, por um lado, que os artistas passem por repressão de novo. Não que ela não aconteça, ela ainda acontece porque às vezes você tem autoridades policiais ou de fiscalização que desvirtuam as regras e chegam em cima dos artistas de rua, mas são casos cada vez mais raros que a gente, junto com o poder público, vai consertando. Essa iniciativa estimulou os artistas? Foi positiva, na sua opinião, também? Não? Sabe que eu cheguei nessa história de música de rua numa época muito boa, né? Porque eu comecei depois, né? Não sei se tu sabe o Elvis? Claro, o Márcio Aguiar. Então, o Elvis me contou, né? Eu encontrei um dia lá, eu cheguei na esquina do jazz, ele estava bem próximo, a gente se conheceu e tal. Ele me contou que teve uns momentos bem complicados, contou a história de um amigo dele que sofreu agressões e perdeu o instrumento, e foi uma luta muito grande, né, para conseguir... O estopim foi o caso do Rafael Pio, que é provavelmente esse que o Elvis contou, que no final de 2010, quando a Operação Delegada passava na Paulista, tirando os artistas de rua, com a justificativa que artistas de rua estavam ou fazendo comércio ilegal, ou desrespeitando uma lei de eventos que não permitia colocar um pequeno amplificador na rua. Teve muitos casos de repressão, a maioria não era documentada, mas um dia o Rafael Pio, que é um cara que era conhecido por ficar tocando uma guitarra com um pequeno amplificador na frente do Center 3, na Paulista, um dia a PM passou lá para tirá-lo, ele mostrou a Constituição Federal, falava que ele tinha o direito de ficar lá, e aí rolou um conflito e ele foi algemado, jogado no chão e teve todo o seu equipamento apreendido. Só que na hora estava passando um fotógrafo que registrou a cena toda e isso virou o estopim. Finalmente a gente tinha uma imagem para provar que estava havendo repressão a artistas de rua. E aí isso acabou desencadeando todo o movimento que hoje conseguiu liberar a arte de rua em São Paulo. A gente já está caminhando para o final, eu queria saber se o Celso queria deixar algum contato. Uhum. Bom, o meu contato é celso@artistasnarrua.com.br. Você pode me encontrar tanto entrando no site artistasnarrua.com.br, entrando ali na página de contatos, ou na nossa página no Facebook, que é Artistas na Rua. E lá você vai encontrar várias outras informações sobre arte de rua, divulgação de ações que acontecem tanto na cidade de São Paulo quanto no resto do Brasil, fatos que acontecem pelo mundo. Ok, muito obrigado, Celso. Carolina, você também gostaria de deixar algum contato? Claro, claro. Tem o site, é carolinazingler.com. Lá tem a nossa agenda, tem um pouquinho da história da esquina do jazz, tem vídeos também. Os próximos shows também. E fica o convite, né, para a esquina do jazz acontece quase todos os dias lá na Paulista, quando não chove, não venta e não faz muito frio. Sejam todos bem-vindos. Tem o Facebook também, que é legal, a gente divulga tudo por ali. É K Zingler, Carolina Zingler, né? Já acha a fanpage lá, já conectamos. Muito obrigado, Carolina. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. E fiquem com uma palhinha da Carolina. What a difference a day made, 24 little hours, brother, sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, still I'm a part of you, dear. My lonely days are over, since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me.